Queridos irmãos, um bom dia para você e a paz do Senhor. Eu sou Carlomão Otaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus no Farol. Estou aqui juntamente com o professor Alberto para nesta oportunidade, ministrar para os irmãos a lição de número 1, lição, queridos, do segundo ciclo, que é esta lição aqui que vocês estão vendo na minha mão. Essa, por acaso, é a lição do professor Alberto, porque a minha lição está aqui aberta já, na lição do dia. Professor Alberto, eu sempre chamo o senhor de professor Alberto e não sei, Alberto de quê? Alberto Costa. Alberto Costa. E como o Alberto está chegando agora no departamento, a gente está se encontrando, se conhecendo, e graças a Deus por ter você no nosso discipulado, Alberto. Amém. Você, em nome do diretor, do coordenador do discipulado, o diácono João Reis, que é o grande diretor dessa parte de vídeos, aulas, nos dá a oportunidade de fazê-lo, e em nome dele, do coordenador do discipulado do Farol, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A paz do Senhor para os irmãos, que aprecie e aprenda mais hoje da deliciosa palavra do Senhor. Vamos aprender, vamos entender, vamos conhecer mais um pouco sobre o que é crer. Vamos ter uma lição maravilhosa nesta manhã, ministrada pelo nosso professor Carlomão Otaviano, um grande mestre. Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Nós estamos num período assim de quarentena, não é? Estamos num período de enfrentamento de uma dificuldade, mas nós sabemos que nosso Senhor, nosso Deus, Ele não nos deixa, Ele está conosco. E como eu disse já uma vez, e diria mais uma vez, se estivesse aqui conosco, o nosso pastor presidente, com certeza ele diria: Carlomão, tenha calma, porque vai passar. E eu estou crendo nisso. Vai ser. Para a gente começar a nossa aula, professor Alberto, eu gostaria de pedir que, em nome de Jesus, você fizesse uma oração. Amém. Para que o Senhor nos esteja conosco, quer dizer, Ele está conosco, mas que Ele nos abençoe, Ele unja a nossa aula para a honra e glória do nome dEle e para o bom aprendizado dos nossos colegas que estarão assistindo esta videoaula. Por favor, uma palavra de oração. Meus irmãos, ore conosco nesta manhã para iniciar essa belíssima aula. Senhor, fica conosco, nos ajuda nesta manhã especial, que Tu, ó Deus, venha fazer grandes maravilhas em nosso viver, através da aula ministrada e empenhada pelo Teu Espírito. Senhor, que esta manhã seja uma manhã especial para todos nós. Que todos aqueles que estejam ouvindo esta palavra, que essa palavra faça morada em seus corações. Que este momento, que é um momento difícil, nós possamos aprender um pouco mais com o nosso Deus. E aprender a crer e a saber que existe um Deus acima de qualquer coisa. Amém. Que esta manhã seja uma manhã especial para cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus Cristo é que nós estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, é que o professor Alberto fez essa oração, e nós cremos que teremos um começo de domingo, um começo de manhã abençoado e especial. Bom, querido colega que está aí nos assistindo, queremos lembrar que no ciclo passado, que foi o primeiro ciclo do currículo da CPAD, nós estudamos esta lição que está na tela, que é a lição que tem como tema Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E os assuntos que nós vimos no trimestre passado foram esses que estão aí. Nós vimos primeiro que o pecado do homem trouxe um problema, causou um problema. Esse problema se chama uma necessidade humana. O pecado trouxe para o homem uma necessidade humana. Nós vimos também que, pensando na restauração do homem,
nosso Senhor instituiu uma nação, um povo, para ser uma nação sacerdotal, que representasse o seu reino aqui na terra. E essa nação, literalmente falando, é Israel. Mas Israel, como todos nós sabemos, estudamos, fracassou nessa meta, nessa determinação, nessa escolha de Deus. Aí o Senhor instituiu a igreja, que é formada por mim, pelo professor e por você que está aí nos assistindo. Na lição número 3, nós aprendemos acerca de quem é Jesus. Uma lição maravilhosa, e acredito que vocês lembram como foi importante a gente tentar conhecer a pessoa de Jesus. Depois tivemos a lição número 4. Essa lição, professor, foi muito importante, porque essa lição falou sobre o caráter de Jesus. Caráter que eu devo ter, o professor Alberto deve ter, todos nós, você deve ter, um caráter de Jesus, que nós chamamos de caráter cristão. A lição 5, nós estudamos sobre o ministério de Jesus. E essa lição foi muito interessante, porque a gente pensa que ministério é um cargo que nos dá muito alguns direitos. Não. Ministério, eu aprendi na minha classe, quando nós estudamos essa lição, aprendi com os meus colegas, novos convertidos, os nossos caçulas, que ministério é serviço. Então eu vou dizer, meus irmãos, o professor Alberto é um ministro. Sabe o que é ministro? Serviçal. O professor Alberto é um serviçal do reino de Deus. E isso é gratificante, não, professor? Muito. É gratificante. Aí tivemos a lição, a número 6. Durante o seu ministério, Jesus nos trouxe um novo mandamento. Lembra o que ele disse? Um novo mandamento vos dou. Já estão lembrando, não é? Mas deixa eu lembrar para vocês. Que vos ameis uns aos outros. Depois tivemos a lição 7. A lição 7, ela dizia que o reinado, ou melhor, a mensagem de Jesus era específica. Jesus não veio falar do reino terreno, de bens, de imóveis, de carro do ano. Jesus trouxe uma mensagem específica sobre o reino de Deus. Depois nós tivemos a lição 8, a 8. Aí disse assim, Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus já teve início. Com o ministério de Jesus, o reino começou. Aí depois na lição 9 nós tivemos a morte de Jesus. Deixa a gente um pouco triste e deixa a gente alegre. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui ministrando essa aula. Agora, o melhor, professor, do que a morte de Jesus, porque o Evangelho não seria completo se falássemos apenas da morte. Porque na lição seguinte, está bem ali, no meu prompt, a lição número 10, está falando sobre a ressurreição. A base do Evangelho de Jesus, a ressurreição. Professor Alberto, sem a ressurreição não existe cristianismo, não existe Evangelho de Jesus, não existe salvação. Porque a salvação é através de Cristo, foi o que a lição número 11 nos falou. A lição número 11 nos disse que a salvação está em Cristo. A lição 12, que já estávamos perto de terminar, já foi aí através de videoaula com o professor Erimar, foi sendo um discípulo de Jesus. E a lição do domingo passado foi assim, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Eu não sei se vocês lembram que a lição número 2, a 2, falou sobre Israel como um representante do reino, mas disse que Israel fracassou nessa tarefa. Aí Deus instituiu a igreja do Filho dele, a igreja de Cristo, para ser uma expressão do reino do próprio Deus. Você que está nos assistindo, você que está nos vendo agora, você mesmo, você é uma expressão do reino de Deus, porque você é a igreja. Eu sou a igreja, professor Alberto é a igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo.
Isso foi o que estudamos no trimestre passado. E o que é que nós vamos estudar agora? A nossa jornada nesse trimestre é sobre doutrinas da fé cristã. Eu já dei essa aula 3 vezes, desculpe, mas é porque aqui no discipulado a gente só estuda esse currículo da CPAD. Então nós temos as 4 lições, que o professor vai estar com elas ali, mas essa eu já dei. Eu costumo dizer para os alunos que nesse trimestre, eu quero dizer para você, que nesse trimestre nós estaremos vendo doutrinas bíblicas. É um curso teológico intensivo durante 3 meses. Durante 13 domingos, estaremos vendo doutrinas bíblicas ou doutrinas da fé cristã. Daí, esse trimestre, que é o 2º ciclo das lições do currículo da CPAD, do discipulado, nós estaremos estudando, conhecendo as doutrinas cristãs. Bom, vamos então à lição de hoje. A lição de hoje é uma pergunta. O que é crer? O que é crer? Vamos ver. Primeiro nós vamos conceituar fé, segundo as Escrituras. Depois nós vamos elencar os 3 aspectos da fé. Eu não vou dizer agora não, porque a gente vai depois aqui na lição. E por último nós vamos explicar as esferas da confissão da fé. As esferas são outros seres, o uso da linguagem, tanto a linguagem do mundo como a linguagem da igreja. E nessa questão da confissão, nós veremos que é muito interessante confessar com atitudes. Com atitudes. Bom, professor, agora eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero pedir que o senhor leia esse texto que está na sua lição, que é o texto bíblico base. Hebreus 11, de 1 a 10. Trata sobre a base, literalmente a base. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, segundo a sua fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Então, amém. Então esse é o texto base para o estudo da lição de hoje. Amém. Não é isso, professor? Verdade. Então lá, nós temos uma coisa interessante. O senhor está chegando agora, professor, no discipulado, e está vendo pela primeira vez a lição. Então nós temos uma coisa interessante.
Na sua lição de adulto, você tem lá texto áureo. Isso. Aqui nós temos para meditação. Eu vou pedir também que o amigo leia a meditação que está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que está aí na sua lição também. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Isso aí para a nossa meditação. Então, essa foi a leitura base, que o professor já fez, e também o texto áureo, que na realidade é para a nossa meditação. Porque no nosso caso do discipulado, tanto o texto básico, ou texto base, como o texto áureo, para nós é para meditar. Para o nosso colega, para você, é para meditar. Vamos lá, nós vamos em frente. Nós colocamos na introdução, então assim, nós colocamos aqui o que é crer. Crer. Crer, acreditar. O que é crer? Crer, professor, é acreditar. Eu gostei do seu nome. Porque existe um ditado no mundo, existe não sei se eu chamo de ditado, mas uma falácia de algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que dizem que crente até o diabo é. Isso não é verdade. E quando eu contesto isso, as pessoas que acham que conhecem dizem, mas está escrito lá em Tiago. Não, não está escrito em Tiago que o diabo é crente. O que está escrito em Tiago é o seguinte: você crê na existência de Deus. Isso não é nada, porque até os demônios creem. Creem em quê? Creem na existência. O diabo não crê em Deus. O diabo sabe o que é crer em Deus, mas ele não crê. Ele acredita porque ele não pode negar. Nem o diabo, nem os demônios podem negar a existência de Deus. Porque eles foram criados por Deus. Caídos, lamentavelmente, mas foram criados. Concorda, professor? Mas eles não creem em Deus. Quem crê em Deus sou eu, é o professor Alberto, é o meu irmão em Cristo Sérgio, é o coordenador João, e é você que está nos assistindo. Porque vamos ver o que é crer. Crer é confiar. É diferente. Aí eu estava em casa, me preparando para essa aula, sabia que o professor Alberto viria, e o professor Alberto trabalha numa instituição financeira, que eu não posso dizer o nome, porque senão eu vou fazer comercial. E o professor Alberto, eu fiquei pensando, eu acredito que se eu for lá na instituição financeira do professor Alberto, eu vou sair de lá com um empréstimo de R$1.000. Porque eu vou chegar lá e vou pedir, e o professor Alberto me conhece, é meu amigo, então eu acredito que ele vai me emprestar, através do banco onde ele trabalha, os R$1.000. Eu acredito, mas eu confio? Não. Por que não confio? Porque a instituição financeira, o banco, não é dele. Ele é só funcionário. E é cheio de normas, de regras, pesquisas de crédito, etc, etc. Então já viram que diferença existe entre confiar e acreditar. Crer é confiar. Mas confiar em quê? Sim. Se eu tiver um bom crédito, se eu tiver com o meu nome limpo na praça, se o banco fizer uma pesquisa sobre mim, eu mesmo assim ainda tenho uma coisa. Deve acontecer uma coisa meio chata. É que o banco pode não estar liberando créditos novos. Continuo acreditando. Mas eu não posso pagar aqueles R$800 que eu devo ao professor João Reis, ao coordenador, confiando
no empréstimo que eu vou fazer. Não posso confiar cegamente. Queridos, nós precisamos confiar cegamente? Nós podemos confiar cegamente? Olha, se você olhar para a sua lição, não sei se você está com a sua lição aí em casa, você vai ver que é um pouco difícil a gente querer confiar cegamente. Porque nós vivemos num tempo de muitas informações. Você liga a televisão e o que vem de informação. Você quer ver um exemplo agora, professor? Esse momento que a gente está vivendo dessa crise. É muita informação, é muita. E se a gente for acreditar, não falar nem confiar em tudo que a gente está ouvindo, a gente fica maluco. Além do confinamento que eu estou passando. Então não dá para acreditar, não dá para confiar, porque é muita informação. Vivemos tempos de descoberta. Antes de eu me aposentar, eu era da indústria farmacêutica. E eu aprendi uma coisa interessante, professor. A cada minuto é colocado na internet é colocada 84 trabalhos científicos na área médica. Agora vocês imaginem outras pesquisas científicas. É esse tempo que a gente está vivendo. Nesse tempo de descoberta tem uma coisa interessante. Eu estava me lembrando. Por que não dá para acreditar, professor Alberto, cegamente? Porque antes, o melhor horário do idoso tomar sol era de 5 da manhã às 9. Era o melhor sol, cientificamente. Comprovado cientificamente. Hoje, já tem uma outra comprovação científica, que o melhor horário é de 10 a meio-dia. Dá para crer cegamente nas informações? Não dá, minha gente. Então, pelo amor de Deus, em que é que nós vamos crer? Em que nós devemos crer? Essa é uma pergunta interessante. Se não dá para crer em ciência, em informação de televisão e de internet, se não dá para crer em descobertas científicas, tem uma coisa no qual nós podemos crer. Podemos crer no Evangelho, na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Nisso você pode confiar, nisso você pode crer, porque crer é confiar. Em quem nós vamos confiar? Bom, para eu acreditar que eu sairia da instituição financeira do professor Alberto, eu tive uma motivação. Qual era a motivação que eu tinha? A motivação era necessidade de um empréstimo. Agora, motivação ali eu não entendi muito bem. Que motivação me leva a confiar naquele último, no slide anterior, naquela outra, a última resposta que eu disse, confiar na palavra. Por que eu confio na Bíblia? Por que eu confio no Evangelho de Jesus? Porque eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade. Essa necessidade é a de ser salvo, porque eu sou um pecador. Então a motivação que nós temos para ser crentes, para confiar, a motivação que nós temos é aquela necessidade que estudamos naquela lição anterior do trimestre passado. Lembra o problema do pecado? Nós pecamos e temos necessidade de salvação. É a motivação para a gente crer na palavra de Deus. Aí vem aquelas perguntas. Mas será que crendo eu posso me salvar? A palavra de Deus diz que sim. A palavra de Deus que diz assim: todo aquele que crê. O que é que acontece, professor? Todo aquele que crê será
salvo. Então, nós podemos, nós aqui e você, nós podemos nos salvar. Porque a palavra de Deus nos garante. Nos garante. Garante, professor. A palavra nos garante. Por isso eu posso dizer que nós podemos nos salvar. E quem pode nos salvar? As boas obras. A gente já viu que a gente pode. Eu posso me salvar. Não é que eu me salve a mim mesmo, mas eu posso me salvar. Eu tenho direito à salvação. E quem é que me dá essa salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos garantiu a salvação através da sua morte na cruz do Calvário e da sua, posteriormente, sua ressurreição. Agora, e por que confiamos? Nós confiamos porque nós ouvimos. Um dia alguém pregou para nós, pregou para mim, pregou para o professor, pregou para você. Você ouviu e você creu. É por isso que nós confiamos. Agora, essa resposta, a pergunta é fácil, mas essa resposta não é muito fácil. Porque eu ouvi, alguém disse para mim, Jesus Cristo morreu para salvar as pessoas, salvar os pecadores. Aí eu disse, mas eu não sou pecador, todos pecamos. E se não aceitar Jesus, vai perecer. Aí eu fui ouvindo e criei. Mas quem é que fez eu crer apenas pelo ouvir? Quem faz a gente crer é o Espírito Santo. E a gente vai ver isso no próximo tópico. Então, nós ouvimos, por isso nós confiamos, nós cremos. O Espírito Santo nos deu esse direito, nos garantiu isso. E aí o que a gente tem que fazer? Seguir confiando. Amém. Vamos ao segundo tópico. O primeiro é crer, é confiar. Lembram disso? O segundo, crer, é conhecer. Como é que eu posso confiar no professor Alberto se eu não conhecê-lo? Então assim, professor, o senhor conhece fulano de tal? Aí o professor vai dizer bem assim, conheço assim, de vista. Né? Assim, eu ouvi falar, né? De vista, né? É. Por falar em crer. Por ouvir falar? Não, vamos daqui a pouco que chega lá. Deixa eu chegar lá. Vamos lá. Vamos ver. Nós conhecemos a Jesus, como eu falei ainda agorinha, por intermédio do Espírito Santo. Aí eu vou pedir a ajuda do professor, ele vai pegar a Bíblia e vai ler para mim. Evangelho de João, enquanto ele está abrindo, eu estou falando. Capítulo 16, e versículo 7 e versículo 8. Porque assim, eu ouvi, achei a palavra boa, mas alguém precisa me fazer crer, me convencer. O que é que diz João 16, 7 e 8? Diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. O 8 diz: e quando ele vier, Isso. convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Mas daqui a pouco a gente vai ver que o Espírito Santo só vai atuar, só vai agir, o Espírito Santo só vai exercer a sua ação se alguém falar. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, por exemplo, eu cheguei para uma pessoa, alguém chegou para mim e disse assim, olha, Jesus Cristo era Deus, e sendo Deus ele esvaziou-se da glória, e ele se permitiu entrar no útero, na barriga da Virgem Maria. Aí eu, como é que é, rapaz? Você está querendo me dizer que uma virgem ficou grávida?
Ah, é muito difícil de acreditar. É muito difícil. Mas é possível. Você crê, desculpe, de acreditar não. É muito difícil de crer. Acreditar, dependendo de quem esteja falando, até eu acredito. Mas eu creio nisso. Eu creio que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se da glória, humilhou-se para se tornar humano. Tão falho, ser humano. Ser humano, menor do que os anjos, ou um pouco menor do que os anjos. Para eu crer nisso, eu precisei que o Espírito Santo atuasse em mim e me convencesse. Não é interessante? Muito interessante. Querem ver uma coisa, pessoal? Quando Jesus estava aqui na terra, ele sempre estava reunido com aquela multidão, um monte de gente pobre que não tinha o que comer. Aí um dia dessa reunião, já ele falou, e o povo lá ouvindo. Aí foi ficando tarde. Alguém chegou para Jesus e disse: olha, é melhor a gente mandar o povo embora, porque está na hora do jantar e a gente não tem comida para esse povo todo. Aí Jesus olhou para eles e perguntou: o que é que vocês têm aí para comer? A gente sempre tem muita coisa aqui não. A gente só tem 5 pães e dois peixinhos. Muito pouco. Muito pouco, professor. Ele disse: então faz o seguinte, manda o povo sentar na grama. Manda o pessoal sentar na grama. Aí o povo sentou. Aí Jesus pegou o pão, começou a partir. Partiu o pão, botava no cesto. Partiu o pão, botava no outro cesto. Aí saiu partindo o pão, botando no cesto, entregando aos discípulos. A Bíblia diz que só homens eram 5.000. Bote mulheres e crianças, que você vai a 15.000 pessoas. Sinceramente, não é muito fácil acreditar nisso não, é? Mas você crê, eu creio. Mas você crê, eu creio e você crê. Por que que você crê? Porque o Espírito Santo é quem convence a gente desta verdade. Amém. Que está na Bíblia. Glória a Deus. Mas você crê também por intermédio da razão. A razão aqui, eu quero que vocês entendam a palavra razão como raciocínio. Eu queria dizer para vocês que o ser humano é um ser cognitivo. Deus colocou na gente, aqui na mente da gente, uma coisa chamada cognição. Cognição é a possibilidade que você tem de querer entender as coisas, de querer saber das coisas. Por isso que você confia na palavra de Deus, você confia em Deus, você crê na Bíblia com a razão, com raciocínio. Porque constantemente na mente do ser humano existem essas perguntas: quem eu sou? De onde eu vim? E para onde vou? A Bíblia responde: eu sou uma criatura, eu sou um ser humano criado por Deus. De onde eu vim? A Bíblia diz que eu fui criado. Bom, eu vim da geração por intermédio de Adão. Adão e Eva. Mas Adão e Eva vieram do pó da terra. Porque está escrito: tu és pó e ao pó voltarás. Sabe o que me faz acreditar nisso? Slide anterior, o Espírito Santo. E no final de tudo, a gente vai ver que a cerne da resposta para que você confie é Deus. Deus é a razão de tudo. Deus é tudo. E tem muitas pessoas, professor, que não acreditam em Deus. E geralmente a gente debate, conversa. Se analisar de forma racional, Somente isso. é muito difícil Acreditar em Deus, crer em Deus. Se você olhar por outro prisma, é complicado também não acreditar Em Deus. em Deus. Porque o que é o homem sem Deus? Nada. Nada. Deus sem o homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus é nada. Você sabe o que é o homem sem Deus, professor?
é uma, como é que diz, professor Sérgio, o homem sem Deus é uma plantinha que nasceu de manhã, floresceu à tarde, veio o sol e queimou a florzinha. Ela murchou e à noite ela morreu. Isso é o homem sem Deus. Espere, e o homem com Deus não vai morrer? Vai. Mas existe uma razão. Mas existe uma esperança também, professor. O homem sem Deus morre. Vai ser sepultado? Vai. Mas quando Deus der a ordem, Deus, a razão de tudo, quando Ele der a ordem, o anjo vai tocar uma trombeta e Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, porque no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão. Depois todos nós, todos os que estiverem vivos, junto com os que ressuscitarem, serão arrebatados. Assim como Enoque, da leitura do texto básico, foi arrebatado, trasladado é arrebatado, assim também nós seremos. Quando Deus der a ordem, porque Deus é a razão de tudo. Crer é confiar. Não é confiar cegamente, mas é confiar, lembra disso? Crer é confiar. Crer é conhecer. Não é conhecer tudo que a internet mostra. É conhecer a palavra de Deus. Crer é confessar. Há uma necessidade muito grande de que nós declaremos a nossa fé a quem está ao nosso redor. Por isso que crer é confessar. Mas confessar por quê? Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. Por que confessar? Bom, eu acho que eu sei a resposta, mas é melhor o professor ler. Diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por favor, repita o 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Perfeito. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por que confessar? Mas eu já creio, eu tenho Jesus no meu coração. Nem isso que a gente escutou sempre, né? A gente escutava, ou a gente escuta, desculpe, quando a gente evangeliza. Eu já tenho Jesus no meu coração. Mas não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Porque com a boca é preciso confessar para salvação. Mateus 10:32. Mateus 10:32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, sim, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, eu creio com o coração, mas o professor disse assim: eu devo confessar para salvação. Mas eu devo confessar também, por quê? Porque qualquer que me confessar diante dos homens, vamos lá, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Se você deseja que Jesus, que está à destra no lado direito do Pai, fale sobre você ao Pai, você precisa confessá-lo. Confessar como Senhor da sua vida. Porque todo aquele que confessar, diga de novo, 32, bota o dedo aí. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Professor, eu errei aí no slide. Minha gente, conserte aí em casa. Não é João 12:8. É Lucas, professor. Lucas 12:8. O que será que diz? É sobre confissão. Eu devo confessar para ser salvo. Eu devo confessar para que Jesus me confesse diante do Pai. E Lucas 12:8. Lucas 12:8 diz: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu, o Filho de Jesus,
do homem confessará diante dos anjos de Deus. Meu Pai eterno. Sabe o que é confessar diante dos anjos, pessoal? Na internet, agora, nesse negócio desses grupos sociais, de mídia social, vem assim, peça ao seu anjo da guarda. Não peça ao seu anjo da guarda. Peça a Jesus. E ele, se você confessar a Jesus como Senhor da sua vida, ele vai confessar ele vai confessar o seu nome aos anjos. Confessar aqui, professor João, é dizer o seguinte: Miguel, vá dizer ao Sérgio. Jesus pode dizer isso, pessoal. Jesus pode dizer isso, sabia? Eu vou mudar o nome, viu? Eu vou mudar o nome. Ele pode dizer assim: Gabriel, vá dizer ao Sérgio Lopes que essa luta vai passar. Porque o Sérgio Lopes me confessou diante dos homens. Está entendendo, professor? Quer dizer, se você confessar Jesus diante dos homens, ele confessa você diante de Deus. Confessar é dizer: Pai, o Sérgio Lopes é seu filho, é meu irmão caçula. Confessar, é bom demais, né? Confessar Jesus diante dos homens é ter o direito de Jesus dizer: Miguel, Gabriel, vá falar para o Sérgio Lopes que a bênção dele está chegando. Amém. É dizer, aí Jesus diz assim: Miguel, por favor, desça e vá guardar o Sérgio Lopes daquela luta. Está dando para você entender? Você confessa Jesus como seu Salvador. E Jesus confessa você, tanto diante de Deus, como diante dos anjos. É como se ele anunciasse aos céus quem era você. Perfeitamente. Muito obrigado. É como se Jesus anunciasse no céu tanto ao Pai. É como não. É exatamente. Tanto ao Pai como aos anjos. Mas nós devemos confessar na linguagem da igreja. Agora, o senhor me ajuda, professor? Agora o senhor vai me ajudar. Linguagem da igreja. Como é a linguagem da igreja? Eu vou passar logo a outra. E como é a linguagem do mundo? Para você saber como é a linguagem da igreja, normalmente a gente tem que primeiro dizer como é a linguagem do mundo. Eu vou te dar um exemplo, professor, e o senhor me ajuda nos outros. Vamos lá. A linguagem do mundo é bem assim: oi, bicho. E aí, cara? E aí, palavrão? E aí, seu? Essa é a linguagem do mundo. A linguagem do mundo é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de luta, é uma linguagem de levar vantagem em tudo. E é uma linguagem que denigre. Volta para trás, é o que mais a gente tem visto agora. A linguagem do mundo proliferada nas redes sociais. E como é a linguagem da igreja? É uma linguagem santa, boa, agradável, que lhe faz crescer, que lhe dá um ânimo novo. Linguagem, comportamento é diferente. Muito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui da indústria farmacêutica e eu visitava o Hospital de Doenças Tropicais. E o diretor lá era o Dr. José Gonçalves, um amigão. Aí o Dr. José Gonçalves, a gente falava muito sobre ele, fé, porque aí ele dizia: ô Calomã, seu Luiz é muito engraçado. Seu Luiz era o motorista da ambulância. E seu Luiz era, como é que eu quero dizer? Ele não era crente. Aí o Dr. Zé Gonçalves disse assim: ô Calomã, seu Luiz, quando não era da tua religião, era muito bom a gente andar com ele, principalmente quando a gente estava com doente, porque ele ligava a sirene e saía igual um maluco. Se alguém passasse na frente dele, ele xingava. Linguagem do mundo. Linguagem da igreja e linguagem do mundo, portanto, está clara. Então, assim, como eu estava falando, né, irmão Luiz. Aí o irmão Luiz, depois que ele aceitou Jesus, o doutor José Gonçalves disse que ele só faltava parar, descer da ambulância e dizer: pode passar. Quer dizer, muda a linguagem do mundo
para a linguagem da igreja. Bom, mais uma coisa nós confessamos com a linguagem da igreja, né? Coisa que a gente viu. Nós vimos porque a gente precisa confessar, não é? E agora nós vimos como confessar. Como confessar, professor? O senhor leu que é confessar lá em Romanos 10. Confessar com a boca. Com a boca. Mas você não confessa só com a boca, professor. Você não confessa só com a boca. Você confessa com as suas ações. E essa, inclusive, é a melhor maneira de confessar. Tem gente que acha que tem que sair dizendo por aí que é crente. Não há necessidade. Então eu já vi algumas pregações até de pessoas que dizem assim, fulano trabalhou em tal loja, por exemplo, o professor Alberto trabalha no banco tal, e já faz 5 anos que ele trabalha lá, 5. E ninguém sabe que ele é crente, porque ele nunca disse que era crente. Ele é um crente assim, 007. Então, claro, tem que confessar, professor. Ninguém está dizendo que não é para confessar, mas é muito melhor quando as suas atitudes dizem. Porque aí as pessoas dizem bem assim, Roberto, mas você é crente, né? O jeito dele. Você é crente. Você é crente. Aí o Roberto pergunta, mas por quê? Eu bem que desconfiei, por causa da sua forma de agir, por causa do seu comportamento. Alguém já disse, eu gosto muito dessa frase, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Eu vou mudar uma palavra aí, pessoal, me permitam. As suas ações soam, do verbo soar, ecoam, reverbera. As suas atitudes soam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Portanto, crente, portanto, caro colega do discipulado, sim, se você quer confessar, se você confessa Jesus com a boca, deve também confessar com as suas atitudes. A confissão do irmão Luiz, motorista da ambulância do Hospital Doenças Tropicais, que hoje é doutor Hélio. Pronto. Aquele irmão, ele confessava a sua fé através das suas atitudes, das suas ações. Então, ele podia até falar pouco, porque o que ele fala, a forma como ele agia, a forma como ele se comportava, soava mais alto aos ouvidos e à cognição de todos que estavam ao seu redor. E o próximo slide vai contar com a ajuda muito, mas muito grande do professor Alberto. Na lição de hoje, nós vimos as 3 bases que dão sustentação à fé, à crença. 3 bases de sustentação ao nosso credo, ao que nós cremos, como nós cremos. A primeira base, confiança. O Salmo de número 125, verso 1, fala sobre confiança. Vamos ver se o professor Alberto 125 diz: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Professor Alberto, na sua Bíblia está escrito serão. Os que confiam no Senhor serão. Ah, que legal, porque na minha versão diz: os que confiam no Senhor são.
no presente Como o Monte de são como o Monte Sião. Porque se eu confio no presente, eu sou como o Monte de Sião hoje no presente. Entendeu? Perfeito. Eu confio, tu confias, ele confia. É presente do indicativo. Então, os que confiam são. Depois eu vou querer saber que versão é essa sua, se é a revista atualizada. Porque eu acho que na revista corrigida, que é a revista que os assembleianos usam, ela diz, os que confiam são. Mas vamos para o próximo. A primeira base da fé é confiar. A primeira base que dá sustentação ao meu crer é confiar. A segunda base, professor, é conhecer. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. Aí eu me lembro de Jó. Jó passou por toda aquela luta, mas antes de Jó passar pela luta, apesar de ele fazer aqueles ofertórios em função dos filhos, aquele negócio todo, apesar de ele fazer boas obras, Jó não conhecia a Deus. Depois que ele passou pela luta e que Deus falou com ele, aí ele disse, eu conhecia somente de ouvir falar. Isso não é conhecer. Tanto que eu disse, professor Roberto, o senhor conhece fulano? O senhor da Creta fulano? Aí o professor Roberto disse assim, eu conheço de vista. Eu conheço de vista. Para você crer, você tem que confiar, tem que conhecer. Ou melhor, para você crer, você tem que confiar. E você confia naquele que você conhece. Portanto, Oséias 6:3 diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ela a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Pode repetir para mim? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E sua saída, como a alva, é certa, e ele a nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. A sua saída, eu queria tanto explicar essa sua saída, que eu vou procurar aqui numa Bíblia, numa outra versão, eu não sei na corrigida, mas na corrigida fala saída também. Eu vou procurar aqui na NVI. A NVI é interessante. Deixa eu ver aqui. Essa é a corrigida. Ah, essa é corrigida. Então, entendi. Então, atualizada aqui diz são. Atualização. Diz são. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oséias 6:3. Eu quero saber que saídas são essas. Eu não sei se sua Bíblia não tem explicação não, né? Não. Então vamos lá. Oséias 6:3. Conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo ao Senhor, tão certo como nasce o sol. Aqui ele fala sobre a alva, né? Ele aparecerá, virá para nós, como chuvas de inverno, como a chuva da primavera, que rega a terra. Saída é nascer de sol. E aí eu gostei da versão da NVI, e você está terminando, porque eu queria dizer uma coisa para você. Essa palavra veio ao meu coração agora. A sua saída, ou seja, o amanhecer de Deus na sua vida, na nossa vida, vai ser o mais rápido do que você está pensando. Amém. Tem tempo. O tempo de Deus pode não ser o seu, o meu, nem o tempo do professor Alberto, mas no tempo de Deus, o amanhecer vai acontecer. O amanhecer de Deus, a saída de Deus. E amanhecendo, vem depois chuva de tempo e fora do tempo. Mas vamos à terceira base, professor. É confessar. Hebreus 4:14 fala alguma coisa sobre confissão. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus,
que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tem uma versão. Sim. Eu tenho uma versão que diz melhor, não é? Eu não sei como diz a NVI, mas mesmo assim essa daí está boa. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, visto que nós temos um sacerdote, um superior sacerdote, superior até a Melquisedeque, superior a Arão, porque esses sacerdotes ofereceram sacrifícios de animais. Jesus é o sacerdote que ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Então ele é superior. Visto que nós temos isso, retenhamos a nossa confissão. Continuemos a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quem confessa aos homens é confessado diante do Pai e é confessado diante dos anjos. Então, confiança, conhecimento e confissão são as bases para a sustentação do meu credo, da minha fé. Amém. E vamos para o próximo slide, professor. Se diz alguma coisa. Diz: próximo domingo, próxima aula, será a aula número 2, conhecendo a Bíblia. Continuamos a falar de conhecimento. Conhecendo a Bíblia. Conhecer para ter fé, conhecer para confiar, conhecer para crer. É a lição do próximo domingo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado ao professor Alberto. Obrigado ao João Henrique, que permitiu, que nos possibilitou essa transmissão. Ao coordenador João Reis, coordenador do discipulado que está aqui. Também ao nosso querido Sérgio, que operou a câmara. E eu vou pedir ao professor Alberto que dê nesse lugar para o coordenador, para ele fazer essa oração final conosco. Amém. E que Deus abençoe a cada um de nós. Então, por favor, professor, muito obrigado pela compreensão. Professor João Reis é o nosso coordenador. Esse aqui, pessoal, é o coordenador do discipulado da Assembleia de Deus do Farol. É o grande responsável pelo bom andamento. Se bem que ele diz assim: Talomã, não se esqueça do que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Professor, vamos então orar em nome de Jesus, agradecendo, e aí está encerrada a aula. A paz do Senhor para todos. Oremos em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa aula que foi ministrada aqui, Senhor. E que esta palavra, Senhor, tenha alcançado o seu objetivo na vida daqueles que se dispuseram a assistir, meu Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ela prospera naquilo para que foi enviada. Então abençoa, Senhor, os teus servos, essas famílias que estão carentes de ti, Senhor. Amém. E da tua palavra, Senhor. Deus, visita o lar de cada servo teu nesta manhã, Senhor, e abençoe a cada um, suprindo as necessidades de todos, Senhor, que seja de ordem espiritual, física, material, na saúde, em todos os âmbitos da sua vida. Meu Deus, é o que nós te pedimos. E abençoe poderosamente o professor Calomã, o professor Alberto e os demais, Senhor, envolvidos neste trabalho dos céus. Abençoe o nosso pastor, Senhor, o pastor presidente, o pastor Erma, o nosso pastor Emengardo, Senhor, e suas famílias, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém.